Preâmbulo. Este livro, Poesia e Coisas que Tais, é o culminar de atividades desenvolvidas no âmbito da disciplina de Educação para a Criatividade. Este projeto, realizado ao longo do segundo período, dividiu-se em 5 viagens descobertas: o desafio, a união, o sentir, o olhar e o desmontar. O desafio. Todos os alunos escolheram livremente uma obra poética. Depois de analisarem, teriam que preparar uma pequena declamação, dramatização desse mesmo texto. O objetivo final seria os alunos trabalharem o medo de falar em público, permitindo-lhes adquirir um conjunto de ferramentas e estratégias que poderão ser utilizadas no futuro, perante diversas atividades escolares, nomeadamente as apresentações orais. A união. A segunda etapa, descoberta, teve como ponto de partida a frase: os pensamentos falam e as vozes calam-se. Aqui, os alunos foram desafiados a criar um poema universal da turma, que iria contar com a sua participação individual, através de um verso com, no máximo, 70 caracteres. Cada aluno desconhecia o que o colega tinha escrito e, dentro do limite de caracteres, teria que tentar transmitir a sua ideia ou o seu sentimento num texto estruturado. O sentir. Dentro do momento emocional que cada indivíduo sentia perante um novo confinamento forçado, foi-lhes pedido que elaborasse um poema em que cada aluno olhasse para lá de si mesmo, das 4 paredes que o cercava dia e noite, e que olhasse pela janela, para muitos pela primeira vez, descrevendo o que via e o que sentia. Foi esta mistura de oportunidade, esta necessidade de se exprimirem perante esta prisão forçada, qual o grito de Ipiranga, que floresceu do nada e permitiu-nos desabrochar de ideias e sentimentos presos numa liberdade tão enganadora. Foi a possibilidade de gritar mais alto do que os homens, ou apenas um escape inocente e profundamente honesto, que encontraram na forma de simples palavras, que são reflexos dos pensamentos que falaram, perante a solidão das palavras que se calaram no silêncio e solidão dos seus quartos. Muitos olhares apenas pela janela, outros olharam para lá da janela, e alguns olharam para dentro das suas janelas pessoais e deixaram os pensamentos falarem. O olhar. A poesia não são obrigatoriamente apenas palavras. Também pode ser visual. Desta forma, foi pedido aos alunos para registarem fotograficamente um ou mais elementos que possuíssem algum significado simbólico para eles. Que fosse uma janela aberta para as suas almas, um reflexo deles mesmos, uma poesia visual dos seus sentimentos e vivências. Esta imagem será posteriormente trabalhada num outro projeto, numa outra viagem, mas, por agora, seria a companhia perfeita para o culminar desta maravilhosa viagem pelo reino da poesia. Assim, ao lado de cada poema individual, podemos ver o reflexo de cada uma das pessoas que o ajudaram a dar forma a este projeto e que aceitaram fazer esta viagem em conjunto. O desmontar. Para finalizar esta descoberta, voltamos ao início da viagem, para agora, com outra sensibilidade artística, reler o primeiro poema e desmontarmos o que é dito, criando assim a nossa própria visão do que está nas entrelinhas do poema. O aluno cria uma escultura tridimensional que simboliza a obra escolhida anteriormente. A obra final deve possuir elementos que permitam uma ligação com o poema, quer seja em excertos, poesia visual, quer em reprodução de algo que é descrito. Obrigado por esta viagem. O desafio. Todos os alunos escolheram livremente uma obra poética. Depois de analisarem, teriam que preparar uma pequena declamação, dramatização desse mesmo texto. Tendo em conta os direitos de autor e o direito à imagem, esta parte do projeto não poderá ser divulgada na íntegra, ficando apenas a indicação dos poemas que foram estudados e a forma como foram declamados. Não será apresentada a imagem dos alunos. Na porta do teu coração, de Carlos Pax. Trus, 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 na porta do teu coração. Afinal, o que importa é ter a cabeça aberta por uma porta.
Afinal, o que importa é a palavra, que não seja morta por uma ideia torta ou um medo que corta o que mais importa. Afinal, o que importa na porta do teu coração. Poema de Amigo Aprendiz, de Fernando Pessoa. Quero ser teu amigo, nem de mais nem de menos, nem tão longe nem tão perto, na medida mais precisa que eu puder, mas amar-te sem medida e ficar na tua vida, da maneira mais secreta que eu souber, sem tirar-te a liberdade, sem jamais te sufocar, sem forçar a tua vontade, sem falar quando for hora de calar e sem calar quando for hora de falar, nem ausente nem presente por demais, simplesmente, calmamente, ser-te paz. É bonito ser amigo, mas confesso ser tão difícil de aprender. E por isso eu te suplico paciência. Vou encher este teu gosto de lembranças. Dá-me tempo de acertar estas distâncias. Não sei. Falta-me um sentido, um tato. De Álvaro Campos. Não sei. Falta-me um sentido, um tato. Para a vida, para o amor, para a glória. Para que serve qualquer história ou qualquer facto? Estou só. Só como ninguém ainda esteve. Oco. Dentro de mim. Sem depois, nem antes. Assim passam sem ver-me os instantes, mas passam sem que o seu passo seja leve. Começo a ler. Mas cansa-me que ainda não li. Quero pensar, mas dói-me que irei concluir. O sonho pesa-me antes de ter sentido. É tudo uma coisa como qualquer coisa que já vi. Não ser nada, ser uma figura de romance, sem vida, sem morte material, uma ideia, qualquer coisa que nada tornasse útil ou feia, uma sombra num chão irreal, um sonho num transe. Olá, hoje venho-vos apresentar o poema Amor a focar-te sem saber de Luís Campos. Amor a foquear-te sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É a dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É um nunca contentar-se contente. É um cuidar que ganha e se perder. É que está preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor e ter quem nos mate ali ao lado. Mas como causar pode ser favor? Nos corações humanos a amizade, se tão contrário assim, é o mesmo amor. A união. Os pensamentos falam e as vozes calam-se. Os alunos foram desafiados a criar um poema universal da turma. Queria contar com a sua participação individual através de um verso. Cada aluno desconhecia o que o colega tinha escrito. Os pensamentos falam e as vozes calam-se. Como as experiências mais dolorosas, que são as que nos fazem crescer mais. Pensamentos não são de esquecer. Os pensamentos irão sempre permanecer. Enquanto que na mente vozes falam, no mundo o silêncio é o som mais alto. O sentimento reina dentro do teu coração. As janelas fecham-se. Aqueles sonhos que uma vez tiveste, agora acabam diante dos teus olhos. Sempre que olho para ti, o meu coração bate mais depressa. Para que todos sintam os elos que nos constroem. Onde eu moro, ninguém lá vai. Os bons tempos sem o Covid eram gloriosos e cheios de alegria. Os pensamentos voam e as vozes ficam. Às vezes pensamos, errei? Contudo não vemos que apenas devemos sentir gratidão. As palavras deixam de ser necessárias e o mundo fica em silêncio. Tu dizes que ele é o rei. Mentira, eu é que sou o rei. Há felicidade e tristeza em todo lado. O mais difícil é ver e reconhecer. As árvores dançam e os animais cantam. Os pensamentos fluem. Porém, as memórias passadas devoram juízes medonhos com a sua luz radiante. Os pensamentos saltitam, vivamente, como se a terra parasse.
A verdadeira aprendizagem vem quando assumimos a responsabilidade pelos nossos problemas. E sonhamos com o futuro que nos espera. Por mais que tentemos calar os pensamentos, eles resistem, persistentes. As palavras falam e as vozes calam. Às vezes o nosso silêncio é o grito mais alto. Quando o sol brilha e a lua escurece, andamos pelo universo, mas ninguém aparece. O sentir. Dentro do momento emocional que cada indivíduo sentia perante o novo confinamento forçado, foi-lhes pedido que elaborasse um poema, em que cada aluno olhasse para lá de si mesmo, das 4 paredes que o cercava dia e noite, e que olhasse pela janela, para muitos pela primeira vez, descrevendo o que via e o que sentia. O olhar. A poesia não é, obrigatoriamente, apenas palavras. Também pode ser visual. Desta forma, foi pedido aos alunos para registarem fotograficamente um ou mais elementos que tivesse algum significado simbólico para eles. Que fosse uma janela aberta para as suas almas, um reflexo deles mesmos, uma poesia visual dos seus sentimentos e vivências. O desmontar. Para finalizar esta descoberta, voltamos ao início da viagem, para, agora, com outra sensibilidade artística, reler o primeiro poema e desmontarmos o que é dito, criando assim a nossa própria visão do que está nas entrelinhas do poema. Escolhas. A vida é como um jogo. Uns têm cartas melhores que outros, mas o verdadeiro jogo está nas escolhas que fazemos, nos riscos que estivemos dispostos a tomar e nas consequências inevitáveis que vivemos. Quem tiver o baralho de cartas melhor não é quem necessariamente vai ganhar. Quem tomar as melhores decisões é quem vai vencer, mas isso não significa que é o caminho mais fácil. Nem sempre fazemos as melhores escolhas, mas só com elas que aprendemos e amadurecemos, tornando-nos mais fortes, para na próxima escolhermos a opção certa. O sucesso não depende só das oportunidades e dos recursos a que temos acesso, depende de nós próprios e das decisões que tomamos. Minha janela. Da minha janela vejo o mundo parado, um cão sem trela, mal encarado. Da minha janela vejo o mundo sem esperança, um velho tristonho, quase sem segurança. Da minha janela vejo o pôr do sol, um momento para relaxar e comer um rissol. Da minha janela não vejo nada, noite linda, com a luz apagada. Na minha janela eu consigo ver as árvores e o céu, ou um novo gato a passear no jardim. Consigo sentir o calor do sol, o frio e a escuridão da noite e, por vezes, as gotas de chuva a cair sobre o jardim. Mas mesmo que no tempo mude as flores, cresçam ou morram, eu sei que, no final do dia, a paisagem vai mudar, assim como a vida muda todos os dias. O gato preto a passar, os pássaros a cantar, as pessoas a passear. Consigo ver isto tudo através de uma simples janela. Às vezes, até consigo sentir as emoções das pessoas que por lá passam. Uma criança a pular pode demonstrar alegria, um adulto a chorar pode demonstrar tristeza. Saber um sentimento tão profundo de desconhecidos como a tristeza. Pode ser confuso e assustador. Podemos ser observados a regressar a casa, a ir ao shopping ou ao supermercado. Mas no momento, não importa quem observa, porque talvez aquele seja o único momento em que a paz prevalece. Da minha janela. Da minha janela eu consigo visualizar grandes e altos prédios ou até pássaros a voar. Da minha janela coisas mágicas acontecem. Poucas são as vezes que as suas paisagens me aborrecem. Da minha janela as pessoas da minha cidade eu vejo. Agora com o Covid não posso dar-lhes um beijo. Com a minha janela eu acordo e me deito, e a sua paisagem eu bem aproveito.
as asas abrem-se. Aqueles sonhos que uma vez tiveste, agora acabam diante dos teus olhos. Mas um dia, quando tudo voltar a ser o que era antes, a janela vai abrir novamente com os teus sonhos lá trancados, que serão abertos. E nesse dia, as tuas asas vão se abrir novamente. Já não sabemos como sair ou andar. Infelizmente, tudo à nossa volta mudou. O mundo mudou de cor. As pessoas já não dão aqueles abraços calorosos de antes. Já nos despedimos de alguém, cujo aroma não sentimos mais. Para nossa sorte, tudo pode outra vez mudar. Um dia, quem sabe. Eu quero que tudo volte a ser como antes. Mas a questão é, eu não decido quem muda ou não muda. Já não tenho mais palavras de conforto de antes. Queria que elas voltassem, mas não as consigo trazer de volta. Agora, todos sentimos que queremos voltar atrás. Aquelas memórias que vivem na nossa cabeça 24 horas por dia. São sempre as mesmas, porque elas contêm o que não podemos ter agora. Abraços, família e amigos. Tudo um dia há de voltar a ser colorido como antes era. Tenho a certeza que todos voltaremos a ser felizes, como naqueles dias e noites que passámos despertos, a pensar no que o outro estaria a fazer. Sei agora, com certeza e clareza, que tudo isso vai voltar para nós, num pescar de flores a desabrocharem. Da minha janela consigo ver as pessoas a passear, os pássaros a chegar e as crianças a brincar. Da minha janela vejo também os autocarros a passar, os carros a buzinar e as motos a roncar. Na minha janela ouço os pássaros a chilrear, bebés a chorar e cães a ladrar. Da minha janela vejo o mundo a passar sem nunca parar, ou tempo para descansar. Da minha janela. Da minha janela, vejo a natureza na sua melhor forma, uma liberdade que nunca poderei ter. Da minha janela, sinto o cheiro, a maresia e algas. Vejo pessoas a correr, sorrir, tomar banhos de sol como num dia normal. Ao olhar pela minha janela, sinto uma força que me atrai lá para fora, para onde posso ser livre e feliz, longe quem mais me magoa. Da minha janela vejo tudo verde. Vejo o meu quintal com muitas plantas, através de janelas transparentes. Vejo os tendais a secar roupa e a luminosidade é pouca. As plantas abanam com o vento e mesmo lá no fundo eu vejo uma planta com o rebento. A noite é bela, a lua é brilhante. As estrelas são pequenos sóis. Não gosto do fundo da cantina, pois é muito irritante. Gosto de fazer desporto, adoro correr e saltar. Jogar à bola é a minha paixão, mas ginástica não gosto de praticar. Da minha janela. Da minha janela eu vejo muita coisa. Vejo uma casa abandonada, onde as vinhas crescem por todo o lado. Da minha janela eu vejo muitas casas, de todas as cores do arco-íris e com incontáveis janelas. Da minha janela eu vejo uma rua, onde as pessoas andam todos os dias, a fazer recados. Da minha janela eu vejo vida, vejo todos os dias as pessoas a passar, a cuidar das próprias vidas. Futuro, Henrique Magalhães. Eu penso, eu sonho. Penso no meu futuro e penso que vai ser duro. Sonho que vou ser um jogador, que vou viajar pelo mundo. Posso também ser um administrador ou um vagabundo. O meu futuro é indeciso, acho que ainda sou uma criança. Acho que preciso de muita confiança. É difícil escolher uma profissão, escolher que eu adoro, mas tenho a nítida sensação
que o meu futuro vai ser maior que uma grande árvore. Será que eu sei o que é uma flor? É um ramo com pétalas de cor. Será que eu sei o que é o dia? É o oposto da noite com alegria. Será que eu sei o que é o amor? É um sentimento que nos dá calor. Será que eu sei o que é vida? É o que para este poema me inspira. Da minha janela vejo o céu nublado, do qual nunca chove, mas também não se vê o céu azulado. Da minha janela vejo os pássaros a cantar, os gatos a miar e os cães a ladrar. As varinhas ficam nas varandas a vigiar esta linda rua vazia, pela qual ninguém passa devido a esta enorme pandemia. E da minha janela tenho a vista mais bonita, apesar de ser simples, é também muito significativa. Eu estou-vos olhando entre a vida e a morte, eu vendo-o e vigiando, ligando as portas por um gaioto. Desde as mortes levanta a cabeça, começou o apocalipse, em Cascais ela toca no céu, depois tropeça, depois isso. Samurai, eu não sou gladiador, a morte é precoce, morrer é sempre uma dor, porém sempre a vida, agora parem de viver, eu vou ser para quem é sobre e para morrer. Ei! Da minha janela eu consigo ver um pequeno mundo todos os dias. Pessoas a passear ou a falar, carros apressados para o trabalho, cães a ladrar sem parar. De dia, vê-se as cores, um mundo de alegria. De noite, a escuridão, as luzes fracas a iluminar a estrada, que de dia é tão usada. No inverno, vê-se a chuva, o frio a correr e a esfriar tudo por onde passa. Mas no verão, vê-se as folhas. Sente-se o calor na pele, um pequeno mundo diferente. Da minha janela eu vejo a brisa fria do inverno congelar tudo por onde toca. Vejo as belas árvores verdes a balançar de um lado para o outro, como se estivessem a dançar calmamente. Vejo os pássaros e as gaivotas a voar em direção ao desconhecido, a viajarem por entre as nuvens. Esta é a minha paisagem, com o céu nublado e pingas de chuva a cair sobre o vidro. Uma nova realidade. A janela funciona como um portal que nos acorda de dia com a sua luz radiante e que nos deslumbra de noite com as suas estrelas cintilantes. É incrível como um buraco revestido de vidro pode ter tanta importância para o ser humano. Por vezes, não há mais nenhuma alternativa do que olhar para a realidade dos outros. Quando a solidão nos isola do mundo, preferem fazer uma pausa da sua vida e por momentos viver a dos outros. É demasiado fácil opinar em relação aos problemas de terceiros e cair na tentação de comentar e falar sobre situações banais. Mas, se estás a observar as circunstâncias dos outros, será por desistir de resolver os teus problemas pessoais? Pensamentos. Os pensamentos saltitam vivamente, como se a Terra parasse, o real e o irreal, como se tudo fosse idêntico. Tudo harmonizado em um simples mundo, só meu, tão realista, mas tão fictício. Mas o que distinguirá ambos? Talvez coisa nenhuma. Cada um é de tal forma encantador, mas tão distinto. Por vezes, um melhor que outro, mas nunca poderei optar. Cada um é melhor à sua maneira. Tão diferentes, mas tão iguais.
Da minha janela vejo 1000 cores, 1000 cheiros e 1000 sons. Da minha janela vejo o azul clarinho do céu, sinto o cheiro perfumado das flores e ouço o som intenso do trânsito. Da minha janela vejo a bonita natureza e a confusão da cidade, os pássaros a cantar e os carros a passar, o verde das plantas e as cores coloridas das flores. Da minha janela vejo um misto de sentimentos, tristeza no céu cinzento do inverno e alegria nos dias bonitos de primavera. Eu sei, já que a vida quis assim, vamos sofrer, mas vamos até ao fim. Que a distância não nos separe, que todo o amor nos junte. Só é bem grande se for triste, por isso não chore. Não tenhas medo de sofrer, que todos os caminhos nos vão levar a ver o sofrimento. Assim como o céu só é belo com o luar, assim como a tristeza só tem razão de se cantar, assim como a nuvem só acontece se chover, assim como o homem só é grande se sofrer. Na minha terra. Nesta terra, pequena e grande ao mesmo tempo, onde toda a gente se fala e conhece. Nesta terra, quente e fria ao mesmo tempo, onde se nada na ribeira e se aquece à frente da lareira. Nesta terra, calma e agitada ao mesmo tempo, onde à noite se ouvem os grilos e se dança com os amigos. Nesta terra, cheia e vazia ao mesmo tempo, onde no verão se juntam as famílias e no inverno se vive com saudade. Nesta terra, onde se falam duas línguas ao mesmo tempo, com os avós, mirandês, e na escola, português. Nesta terra, presente e ausente ao mesmo tempo, onde estou poucas vezes de corpo presente, mas nela habita a minha mente. Na minha terra, no meio dos montes e acompanhada pelo Douro, está o meu coração. Da minha janela vejo uma árvore, um pássaro, observo e penso. Quem me dera lá estar. Parece tão bonito, como se fosse algo novo. Mas quando lá vou, é sempre igual. Sempre as mesmas árvores, os mesmos pássaros. Mas por que será que, quando olho de dentro, me parece sempre algo novo? Diante da minha janela, consigo ver paz e movimento. Diante da minha janela, vejo natureza e poluição. Diante da minha janela, há escuridão quando as estrelas se apagam. Diante da minha janela, há luz quando a lua deixa de existir. Diante da minha janela, vejo uma rua por onde passam peões e alguns veículos, uns com mais velocidade do que os outros. Diante da minha janela posso imaginar figuras. Nas árvores, algumas fadas. Tudo isto atrás de uma janela. A vida em geral. Primeiro nascemos, depois crescemos. A vida é tão curta que nem nos apercebemos. A vida é como tudo. Temos obstáculos, por vezes temos de aceitar, e outros temos que contornar. Só a vida revela o melhor de nós. Só ela sabe pelo que passamos. Mas por vezes também sabe dizer o que erramos. Por vezes aprendemos com os nossos erros, mas noutras temos de errar outra vez e ficar à espera que alguém nos chame a atenção, porque assim vai haver com que haja perdão.